Boa tarde, queridos. Meu nome é Evesne Cunha, sou professor de Geografia para a turma do nono ano. Vamos trabalhar o assunto problemas atmosféricos hoje. O assunto está no capítulo 3, da página 55 a 58. Nós temos uma camada de gases sobre nós que nós chamamos de atmosfera. Ela nos protege muitas vezes de irradiação solar, ela também agrega vários gases que servem justamente para a vida humana e a vida toda a biosfera da Terra. Nós vamos ver alguns problemas que ocorrem nela e que também incidem sobre a saúde e atividades humanas. A primeira delas que nós vamos trabalhar está na página 55, se chama chuvas ácidas. E o conceito dela é o seguinte: um fenômeno atmosférico natural, importante ressaltar isso, não é o ser humano que causa esse fenômeno, ele é natural e envolve interações químicas entre o vapor da água e gases ácidos. Um exemplo disso é a atividade vulcânica. Vulcões soltam também gases ácidos que, com a interação do vapor da água, incidem as chuvas ácidas em algumas regiões da Terra, e outros exemplos mais da natureza. Entretanto, o ser humano agrava esse fenômeno e acaba que em algumas regiões do planeta ocorrem constantemente as chuvas ácidas e assim prejudicando tanto a vida do ser humano quanto a biosfera como um todo, natureza, animais e vegetação. Aqui uma ilustração para vocês entenderem um pouquinho de como isso acontece, já com ação antrópica. Exemplo aqui de fábricas de automóveis que vão soltando seus gases poluentes e interagem aqui com o vapor d'água. Aqui o exemplo do ácido sulfúrico, também interagindo aqui o enxofre junto com o vapor d'água, e na hora da chuva esses gases ácidos eles voltam novamente ao solo e prejudica-se não só a vida humana, também como a vida animal e vegetal. Que você tem exemplo de lagos envenenados que podem prejudicar os peixes, de árvores, plantas e tudo mais que envolve a natureza local. Tá? É importante ressaltar que esse é um fenômeno local, não é global. Afeta algumas regiões do planeta e justamente aquelas regiões que têm mais fábricas e mais automóveis incidem muito mais esse fenômeno sobre esses lugares. Tá? Então tá aí, você pode dar uma pausa, ler com cuidado cada item e entender como é que esse fenômeno acontece, esse ciclo, e como é que prejudica cada aspecto da natureza e também do ser humano. Importante ressaltar que a chuva ácida em si, ela não mata o ser humano, mas ela vai prejudicando aos poucos, dependendo da exposição. Pode ser que a pessoa sinta leves irritações na pele, ou então problemas também ligados ao sistema respiratório. Aqui essa outra imagem mostra os lugares do planeta onde se tem mais ocorrência desse fenômeno. Numa análise de mapa, que é importante você adquirir, já que você já está no nono ano, você tem que ser capaz de analisar um mapa e tirar proveito de cada detalhe dele. Então você está vendo aqui que essas áreas em amarelo, o pH da água está próximo ao normal, um pouco ácido, e quanto mais no centro dessas áreas você vai encontrar um pH bastante ácido, ou seja, quanto mais vermelho está o lugar, mais ácido é a chuva e, obviamente, mais prejudicial para a natureza e para o ser humano. E aqui você consegue perceber que as principais áreas afetadas no mundo com a chuva ácida são as áreas mais industrializadas e aquelas áreas que por mais tempo sofrem com a ação da Revolução Industrial. E aqui, ó, o leste, nordeste, na verdade, dos Estados Unidos, uma região bastante habitada ali, principal centro Nova York, aqui todo o centro da Europa, com Londres, Berlim e outras cidades mais, sofrendo bastante. E aqui, ó, próximo ao Japão e também, principalmente na costa leste, na costa pacífica da China, que ali é uma forte produção industrial. Então tá aqui, como você pode perceber, o restante das áreas você pode analisar aí que, ó, no Brasil, a área que é mais afetada de chuva ácida é justamente a nossa região que é sudeste, ok? Aqui mais embaixo você está vendo a região onde fica Buenos Aires, Montevidéu e assim vai. Você tem aqui mais ao norte Califórnia,
Cidade do México e outras mais cidades pelo mundo que você pode ver com carinho aí essa imagem e analisar. Um outro fenômeno atmosférico é o efeito estufa, e o conceito é, novamente, um fenômeno natural, tá, gente? Que, ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. É um fenômeno natural e, além disso, é um fenômeno que garante a vida na Terra, certo? O efeito estufa é aquele efeito que garante o calor necessário para a vida, para a sobrevivência, tanto da vegetação quanto dos animais. Só que, novamente, nós vamos ver que o ser humano agrava o efeito estufa, ou seja, ele aumenta a incidência desse efeito. Se naturalmente nós temos que ter calor na Terra, um calor acima do normal pode ser da mesma forma prejudicial para os seres vivos aqui na Terra. E como o ser humano agrava isso? Utilizando crescentemente os combustíveis fósseis, que nós já estudamos em sala, vocês até apresentaram atividade. Também outras atividades humanas, como queimadas da floresta para transformar em plantação, criação de gado, tudo isso faz com que os gases poluentes se elevem na atmosfera e assim a atmosfera vai ficando cada vez mais quente. Nós vamos ver agora uma imagem que permite você entender como é que acontece. Passo a passo aqui, ó. O Sol emite sua energia pelo espaço na forma de luz, radiação ultravioleta e infravermelha. Uma pequena porcentagem dessa já bate na atmosfera e volta, outra porcentagem entra. E aqui você tem, ó, quando os raios do Sol chegam à Terra, a superfície da Terra, cerca de 30% volta para o espaço. Então, essa energia vem e 30% automaticamente já volta para o espaço, como você está vendo aqui. E a outra parte é refletida por poeira, por nuvens e por refletores naturais. Terceiro passo, o ar, terras e água absorvem cerca de 70%, 30% vai para o espaço, 70% fica absorvido na Terra. E, obviamente, aqui o quarto passo, essa energia absorvida aquece novamente a superfície e faz com que o calor permaneça aqui na nossa atmosfera. Se nós não tivéssemos esse efeito estufa, muito provavelmente nós não teríamos vida aqui na Terra, pois ela estaria ou congelada ou com uma temperatura muito fria ao longo de todo o ano. O quinto passo é que um pouco da radiação térmica da Terra vai para o espaço, mas a maior parte é retida na atmosfera, absorvida por vapor d'água, olha só, interessante, dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa, gases naturais. Entretanto, aqui fica a parte do ser humano. Como o ser humano está emitindo cada vez mais gases, logicamente que cada vez mais calor está sendo retido na Terra, porque esses gases vão segurando cada vez mais calor, dia a dia, e alterando assim a temperatura na Terra. Você pode dar uma pausa também, ler aqui a legenda com tranquilidade, você vai ver alguns gráficos de concentração dos gases do efeito estufa, né? E você pode perceber que ao longo de muito tempo, aqui a partir do final do século XX, é que os gases aumentam bastante e isso traz consequências sérias para a nossa atmosfera. Eu deixarei um vídeo no final do canal Nerdologia que explica um pouco mais de detalhes os efeitos do aquecimento global, do efeito estufa, desculpa, e consequentemente do aquecimento global, como nós vamos ver agora. O aquecimento global sim, a consequência do agravamento do efeito estufa. Ou seja, nós estamos dizendo aqui que a Terra está se aquecendo muito mais do que o normal. Ao invés de ela manter uma temperatura ao longo dos anos, cada vez mais ela vem aumentando e assim aumentando a temperatura e assim prejudicando vários seres vivos. Apesar do ser humano conseguir se adaptar, nós temos vários seres vivos na Terra que são necessários para a vida e para o bom equilíbrio da Terra que não conseguem suportar essa elevação de temperatura. Um gráfico geral do aquecimento global do que nós falamos e passo por passo, como você pode ver, eu deixarei para vocês darem uma pausa e analisarem. O que eu quero realmente enfatizar são os efeitos. Nós temos aqui alguns deles. O degelo da calota polares, ou seja, você tem o derretimento ali dos nossos polos, que são essenciais para a temperatura da Terra. A elevação do nível dos oceanos, que está deixando preocupado muitas ilhas ao longo dos oceanos aí com suas populações locais. O aumento das temperaturas, menor disponibilidade de água no planeta, maior ocorrência de períodos de seca. Essa menor disponibilidade aqui, alguns podem ficar confusos, porque aqui a água que ele fala é água potável,
que muitas vezes ela vai ser muito aquecida e aí nós podemos perder um pouco da nossa água potável e também o degelo das nossas calotas polares podem se perder ali no oceano. Maior ocorrência de períodos de seca, como nós estamos vendo em vários lugares da Terra, redução da oferta dos recursos naturais e desequilíbrio ecológico. Tá aí várias consequências do aquecimento global. Próximo fenômeno é a inversão térmica. Faltou um i aqui. A inversão térmica nada mais é do que a inversão das camadas atmosféricas, de maneira que a massa de ar fria permaneça em pequenas altitudes, nós já vamos ver no gráfico, vocês vão entender melhor, e a massa de ar quente se concentra em elevadas altitudes, porque normalmente a massa de ar quente fica próxima da superfície, só que nesse fenômeno se inverte. Isso faz com que ocorra uma desestabilização momentânea da circulação atmosférica, resultando assim alterações de temperatura naquela região. É também importante destacar, gente, que esse é um processo natural novamente, tá? Isto é, não depende da ação humana. O ser humano pode até intensificar em algumas regiões, mas esse é um fenômeno natural. Olha só, gente, naturalmente o fluxo normal é ar quente, em cima ar frio. Tanto é, você pode ver isso na sala de aula ou na sua casa, você vai instalar um ar-condicionado na parte de cima. Por quê? O ar frio ele é mais denso e automaticamente ele vai caindo para próximo da superfície. Por isso que ele é instalado. Então, naturalmente, o ar frio ele desce, o ar quente que está embaixo ele vai subindo e essa é a circulação normal atmosférica. O ar quente vai ficando mais leve e ele vai subindo. Quando ele chega a uma certa altitude, você deve concordar comigo que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, quando esse ar quente vai subindo, ele vai resfriando até um certo momento que ele está frio o suficiente para ganhar uma densidade maior e novamente descer. Então, essa circulação atmosférica é natural. Só que tem algumas regiões do planeta que ficam próximas aos polos, relativamente próximos, que recebem uma massa de ar fria. Então essa massa de ar fria fica próxima à superfície e impede a circulação do ar. Por quê? Como o ar frio está mais embaixo, não existe a circulação, já que o ar quente naturalmente tende a subir. Quando esse ar quente encontra uma superfície mais fria embaixo, ele vai continuar em cima ao longo do tempo que essa massa de ar permanecer aqui. Mais uma vez, é um fenômeno natural, gente. Qual é o problema? O problema é que esse fenômeno natural em grandes cidades concentra muitos gases poluentes. Como você não tem a circulação de ar aqui nessa região, o que acontece? Todos os gases poluentes vão ficar presos aqui próximo à superfície. E aí por isso que você tem algumas regiões que o clima, na verdade, a imagem, a paisagem fica toda acinzentada, porque as manhãs são frias e esse ar frio concentra os gases poluentes aqui próximo à superfície. Algumas cidades também que tem bastante esse fenômeno, você pode ver que as pessoas utilizam máscaras diariamente justamente para não terem problemas respiratórios ao longo da vida. Bem, gente, é isso, esses 3 problemas atmosféricos que nós trabalhamos aqui. Espero que vocês tenham entendido. Tem um exercício na página 60 e 61 no seu livro didático. E como um estudo complementar, você pode ler uma cartilha de chuva ácida que eu vou deixar aí linkado para vocês e também assistir o vídeo sobre o aquecimento global do canal Nerdologia. Até mais!